Olá, internautas. Aqui é Ricardo Soares, do programa Política com Visão da TV Sucariri. Estamos nesse momento no quadro História de Vida, com o ex-prefeito Nilton Alencar. Prazer, Nilton, estar aqui conosco. Prazer, pastor. Bom dia aos internautas, a TV Sucariri. Estamos aqui para falar um pouco da história da nossa vida. Muito bem, momento História de Vida. Como eu falei aqui, Nilton Alencar, estamos aqui na cidade do Baixio, aqui na residência da dona Bibi. Dona Bibi, aqui na cidade do Baixio. Nilton, como você já iniciou, vamos falar aqui um pouco da história de Nilton Alencar, esse grande político, esse grande estrategista na política, esse pai de família, esse homem aqui honrado na cidade do Baixio. Começa aí, quem é Nilton Alencar, sua história da infância, sua família. Fica à vontade de você contar aqui a história de vida de Nilton Alencar. Fica à vontade, Nilton. Bom dia a todos. A história de vida de Nilton Alencar é uma história simples, como simples somos todos nós sertanejos, né? Meu nome é Nilton Alencar, todos me conhecem, filho de Dona Laura e seu Januário, nascido na Paraíba, em Cajazeiras, na época no distrito de Catingueira, que hoje é Cachoeira dos Índios, e de lá começou essa trajetória de vida, que foi lá, meus pais na época tinham propriedade e era lá que a família residia. Então a história de vida é que meu pai a gente sempre viveu da agricultura e ainda criança nós tivemos que se deslocar para um outro município que foi Bonito Santa Fé. Papai tinha uma outra propriedade lá e a gente foi morar por lá. E no decorrer dos anos, eu me lembro, dos 6 anos para cá eu me lembro tudo. Dos 6 anos para trás eu não conto muito não. Eu sei que a gente foi para Bonito, Santa Fé, e pegamos na década de 50, 51, 52, 53, houveram uns anos de seca, como praxe Da região do Nordeste. Sempre a gente tem os ciclos de período de seca. E lá as coisas começaram a ficar difíceis, e eu me lembro ainda bem quando papai resolveu ir para São Paulo para buscar um lugar para a gente, para levar a família. Ele foi, passou lá 3 anos, nessa época a comunicação era muito difícil, sem dar notícia, mas no 3º ano ele voltou, já com a decisão de organizar a família e levar essa família para São Paulo. Era uma família crescida, porque... Quantos irmãos? Minha mãe foi casada com meu pai, já papai viúvo, já tinha 12 filhos vivos, né? Era mais filhos, mas faleceu alguns. E na época nós éramos em 6, já filhos da minha mãe. Então lá em casa tem menino que não tem um ano de diferença de idade, não. É 11 meses, 10 não é de 11 meses, 12 meses é a média de diferença de idade desses irmãos. Então, aí papai veio de São Paulo, organizou a nossa ida. Me lembro que nessas épocas não se tinha ônibus, era uma jardineira ou pau de arara. Eu sei que foi fretado uma jardineira para levar só a nossa família. Passamos 9 dias na estrada para chegar em São Paulo de viagem. Me lembro da viagem toda a viagem, ainda me lembro até o nome do motorista dessa jardineira, que era Seu Anísio, me lembro bem desse nome. E assim foi, fizemos a viagem, fomos até São Paulo, e em São Paulo pegamos um trem na estação da Luz, pegando o trecho da linha Sorocabana, e fomos parar próximo ao Mato Grosso. Nós fomos morar numa cidade por nome de Maracaí, e lá já tinha uma colocação para a gente morar numa fazenda por nome de Fazenda Santa Amélia. E lá ficamos alguns anos. Minha mãe veio a falecer, né, no percurso do tempo que nós tivemos por lá. Ela faleceu lá em São Paulo. E nós passamos 6 anos morando nessa fazenda. Quando a minha mãe morreu, nós saímos daqui numa seca.
Minha mãe morreu em 1957 para 58. Papai resolveu voltar para o Nordeste. Aí organizou a família, alguns ficaram por lá. E eu, dos 9 filhos de mamãe, sou o mais velho. Nessa época eu tinha 12 anos de idade. E aqui existia em Baixio um irmão, que foi quem terminou de me criar e me orientar, finado Lucas, conhecido como Lucas Alencar. Quando ele ficou sabendo que papai tinha resolvido a voltar, ele nos convidou para vir morar no Baixio. E a gente saiu lá do estado de São Paulo. Você era que ano, mais ou menos? Que ano era? Em 1958. Aí nós chegamos aqui exatamente no pico da seca de 1958. Uma coisa estranha, porque eu não tinha lembrança das secas do passado, antes da gente ir para São Paulo. Quando nós chegamos, eu já tinha mais um entendimento e achei uma coisa estranha, aquela seca, só tinha verde, você só encontrava verde no pé de juazeiro ou então no pé de mandacaru. O resto era o tempo seco, aquela dificuldade, aquelas frentes de trabalho, aquelas barracas, as pessoas se alojavam naquelas barracas para escapar a família. E aí viemos parar no Baixio. A família era tão grande, pastor, que foi preciso dividir a família nas 4 casas da família para acomodar enquanto a gente fazia casa para morar. Uhum. E assim foi. Aí ficamos por aqui. Fomos morar aqui no terreno de Lucas, que é aqui chama Boa Vista, aqui depois do Bargado. Sim. E lá fizemos a casa. Eu me lembro que eu fui o botador d'água dessa casa. Eu era quem carregava água para os pedreiros e os serventes fazer a massa e trabalhar na questão da construção da casa. E assim foi feita a casa e nós fomos morar por aí. E aí ficamos com mais 1 ano ou 2 pela frente. Papai estava viúvo, resolveu casar com Marisaura, por sinal, uma pessoa que ainda hoje está aí maravilhosa, pessoa que foi uma mãezona, como todas as mães com os filhos. Mas como eu era o mais velho dos 9 irmãos, eu não tinha, porque a madrasta sempre teve uma fama de pessoa ruim. Hoje não tanto, mas nas épocas para trás, quando se falava em madrasta, era uma coisa assim, assustadora, espantosa, né? Mas aí eu resolvi não ficar em casa. Eu resolvi, conversei, sentei com o papai, nessa época eu já estava com uns 13 anos de idade. Sentei com o papai, conversei com ele, não tirei as razões para ele ter uma companheira dali para frente, já que a nossa mãe deixou de existir, e assim foi. Aí ele casou-se com Marisaura, construiu uma nova família. Ela nos surpreendeu com bondade, foi uma pessoa maravilhosa, que ainda hoje né? Constituiu uma nova família. E eu arranjei um trabalho aqui no Baixio, numa loja de tecido, que nesse tempo não existia lojas de confecções, era o tecido, vendia o pano. No grosso, né? No grosso, né? E eu vim trabalhar aqui com um cidadão por nome de Celso Ferreira. Inclusive, morei na casa dele. Passei 2 anos morando na casa dele. Ele era cunhado do meu irmão, Lucas, e foi através de Lucas que me arranjaram esse emprego e eu vim trabalhar e aproveitar para estudar um pouco, né? Então, fiquei trabalhando, estudando. Quando, no terceiro ano, que eu entro no terceiro ano desse trabalho, eu descobri que eu tinha potencial para procurar uma coisa melhor. Não é outra vocação. Não foi bem a vocação, o trabalho. Até aí não tinha me despertado essa questão política, essa questão do comércio. Então vamos chegar lá. que eu passei um período sendo comerciante, me dei muito bem, foi muito bom também. Então, proprietário já um comércio seu. Não era comércio solto, avulso. Uhum, não era seu. Eu vou chegar lá nessa história. Então, eu conversei com o Celso, eu sempre tive minhas coisas, eu sempre usei, pautei minha vida
com respeito às situações, às pessoas, aquilo que a gente fez parte vivendo. Eu conversei com o Celso, disse a ele que ia procurar uma coisa melhor, e na minha cabeça era voltar para São Paulo, porque São Paulo sempre foi, e ainda hoje o polo, e principalmente o lugar do nordestino ir buscar uma melhoria de vida. Quem fez São Paulo crescer foi o nordestino. Quem fez São Paulo foi o nordestino, com certeza. Então, aí eu conversei com o Celso, ele ficou meio preocupado porque eu já tomava conta da loja. Ele só ia fechar o caixa e abrir a loja no outro dia, de manhã o resto já era eu que fazia tudo. Né? E, graças a Deus, Deus me deu essa virtude, né, de tomar conta, dar conta, e com cuidado, com responsabilidade. Bom, aí ele me propôs dobrar meu salário. Mas para mim era pouco, porque eu sabia do meu potencial, eu sabia que eu tinha como conseguir mais. Às vezes as pessoas perdem na vida porque não dá ouvido para o seu potencial, né? A pessoa se acomoda e perde o momento certo de... Perde as oportunidades. A oportunidade. Né? Bom, aí eu não teve acordo para ficar, mas aí eu disse, não, vamos fazer o seguinte, arranja uma pessoa, para a gente preparar a pessoa, eu fico aqui com você até a pessoa estar pronta para assumir o meu lugar. Aí assim foi, né? Ele arranjou a pessoa, inclusive foi João Batista, que ainda hoje está aqui no Baixio, vivo, sabe dessa história. E João Batista foi quem foi trabalhar com o Celso, ocupou meu lugar e eu fui me preparar para ir embora. Como eu, nessa época, eu devia estar com uns 15 anos de idade, tinha dificuldade de poder viajar sozinho, porque você só ficava de maior, e que ainda hoje com os 18 anos de idade. Eu não tinha 18 anos. Maioridade, né? Maioridade. Aí Lucas, que sempre foi muito amigo, muito ligado às questões da família, ficou sabendo, mandou me chamar na casa dele, eu fui lá conversar com ele. E eu, pastor, tinha um sonho danado para comprar, para ter uma bicicleta. Nesse tempo, um rapazinho que tinha uma bicicleta, era como hoje você ter uma moto. Era aquela coisa boa. Sonho. E era aquela coisa boa que você se apresentava na sociedade como uma pessoa que estava procurando uma condição de vida, né? Bom, mas nunca deu para comprar essa bicicleta. Era Calói ou Monarca, seu sonho? Era uma bicicleta. Mas nesse tempo tinha Calói, tinha Bristol, tinha Monarca, né? Uhum. Mas eu ainda vou comprar uma bicicleta. Então, aí Lucas mandou me chamar na casa dele e disse, rapaz, como é que você vai embora se você não tem nem 18 anos para tirar os documentos todos? Como é que você vai embora? Eu disse, rapaz, eu não sei, eu procurar aqui, procurar um juiz para saber o que eu posso, como é que eu posso. Mas na minha cabeça era ir embora para São Paulo. Ele disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos ficar aqui comigo, você vem ficar comigo, você vai me ajudar, que ele era comerciante também, ele comprava algodão, comprava gado, ele era um comerciante avulso, mas ele tinha um comércio grande, né? Ele era um corretor de algodão, na época dos algodão, ele era um dos corretores que comprava mais algodão aqui na região. Aí foi dizer o que ia poder fazer por mim e que me prometeu que ia mandar me ensinar a dirigir para mim ter uma profissão. Ora, eu era doido por uma bicicleta, nunca pude comprar. Aí ter a oportunidade de dirigir um carro, aí me amarrou. Aí eu disse, vou pensar. Também não decidi na hora, mas aí eu pensei e fiquei com ele. E aí fui ajudar, trabalhar e etc. Passei 3 anos sem aprender a dirigir. Isso era em que ano? Isso era nos anos 60. Uns 61, 62, por aí, nesse período. Aí passei 3 anos com ele, fazendo, trabalhando. Eu não tinha um salário pré-fixado, mas ele sempre, o que eu precisava, ele me dava, era desse tipo. E me satisfazia, né?
Aí, um belo dia, ele me entregou a chave do caminhão e era um primo nosso que era o motorista do caminhão, Santo. O Padre Santo até meu compadre. Aí, vai lá em Santo, pegou a chave do caminhão, a garagem era lá onde hoje é aquela loja de eletrodoméstico, lá na subida para o Marinho. Você vai lá na casa de Santo, diga ele que desça com o caminhão para a gente ir na Carnalbi, que era uma propriedade que ele tinha mais para baixo aqui, perto da Jurema. Aí eu já sabia dirigir sem dirigir. Eu já sabia dirigir porque eu ficava observando e sabia como era que se dirigia um carro. Aí eu disse, não, eu não vou na casa de Santo, não. Quem vai levar esse caminhão sou eu, era o caminhão. Aí eu cheguei na garagem, olhei o caminhão, a posição, a saída, estava tudo ok, se não tinha risco de barroar o caminhão em alguma coisa, e assim fui. Funcionei o caminhão, tirei o caminhão da garagem, nessa época não tinha calçamento nessa rua que desce. E a casa dele é nessa avenida aqui, por sinal até homenagearam o nome dele, que é a Avenida Lucas Ricardo, de Alencar. Aí eu desci no caminhão direitinho, cheguei, parei o caminhão na frente da casa dele. E eu digo, hoje vai ser o dia da briga. Aí eu já tá completando 18 anos, já dá para, acontecendo a briga, já dá para ir embora. Aí eu cheguei, parei o caminhão, deixei tudo direitinho, o caminhão na frente da casa dele, entrei com a chave, aí ele estava tomando café para a gente sair. Aí ele disse, senta aí para tomar café para a gente ir, cadê Santo? Aí eu digo, rapaz, eu não fui lá na casa de Santo, não. Ele disse, o caminhão? Eu digo, tá aí. E quem foi que trouxe o caminhão? Eu digo, fui eu. E você sabe dirigir? Eu digo, sei. Aí o caminhão, vim dirigindo no caminhão. Mas como é que você sabe dirigir se eu te mando Santo lhe ensinar? O Santo estava lhe ensinando sem minha ordem? Eu digo, não. Ele nunca deixou eu pegar na direção, nem sair desse caminhão, porque você nunca deu ordem. Agora é assim. Se você precisar do meu trabalho e quiser que eu fique aqui, a partir de hoje eu tenho que aprender a dirigir, porque você me prometeu há 3 anos. E há 3 anos você sabe que você nunca autorizou o Santo me ensinar a dirigir. Então, se você quiser eu fico, se você não quiser eu vou arrumar minha mucutinha de roupa aqui, que é o que eu tenho aqui, e vou embora, não tem problema. Estamos resolvidos. Vamos lá, continua. Então, aí, a partir desse momento, no primeiro momento ele ficou meio chateado, mas quem já foi dirigindo o caminhão para Carnaubinha fui eu. Ele disse, pois vamos ver se você sabe dirigir. Tá aí, vamos. Fui numa boa, dirigi direitinho. Bom, resumindo a conversa, a partir desse momento aí eu fui ser o motorista. Eu ainda tinha 16 anos de idade, era a minha idade, 16 anos. Ele foi providenciar, nesse tempo você só podia tirar habilitação com 18 anos, né? Aí eu, quando completei a idade, tirei a habilitação e fui trabalhar com ele, fazer tudo que se precisava de um motorista fazer na direção do caminhão. Passei 10 anos na estrada, viajando para Rio, São Paulo, Fortaleza, enfim, conheci muito bem o Brasil quase todo, viajando como motorista de caminhão. E em sequência disso eu fui tomar conta dos negócios dele. Eu era quem recebia os algodão que ele comprava, muitas vezes fazia as transações dos negócios dele, pagamento, ia pegar dinheiro nas indústrias, e, enfim, passei a ser a pessoa que eu esperava ser, contribuindo com a vida dele. E ele foi uma pessoa que me deu muitos ensinamentos. Foi basicamente que ele terminou de me criar, porque eu cheguei na casa dele, não tinha nem 14 anos de idade completa, tinha uns 13 anos de idade. Uhum. E agradeço muito, devo muito a tudo que eu aprendi na vida e a tudo que eu sou na vida a Lucas. Porque ele foi o grande mestre, foi aquela pessoa que confiou em mim, que me deu oportunidade e que ainda hoje eu estou aqui em função de tudo aquilo que ele fez por mim. Então eu sou muito grato
por todas as oportunidades que ele me colocou. E eu aproveitei, trabalhei de uma forma e que me credibilizei, né? E aí foi. E a partir daí ele foi acometido do câncer, né? Passou aí uns 10 anos tentando, tratando da doença, mas infelizmente ele veio a falecer. Ele veio a falecer e eu continuei à frente dos negócios, cuidando da família, dos filhos, ajudando a educar os meninos. A gente era tão amigo, pastor, que quando eu casei, no casamento com Nébia, nós ficamos morando na casa de Lucas. Ele fez um quarto para mim na casa dele e eu morei na casa dele ainda 5 anos. Morei na casa dele. Depois foi que a gente apareceu família, essa coisa, a gente saiu para uma casa depois que ele morreu. Mas primeiro eu fui organizar os negócios dele, organizei tudo. Organizei a vida dos meninos até onde pude. Eu organizei a vida dos meninos, que ficaram 10 filhos, 3 mulheres e 7 homens. E graças a Deus eu estou aqui. Ainda estou com vida, estou fazendo esse agradecimento de público, porque essa história todo mundo aqui sabe que conhece, sabe que foi assim. E aí veio a questão das oportunidades na política. Ele foi político, ele foi vice-prefeito, ele foi vereador por 2 ou 3 vezes aqui no município, era uma pessoa muito querida. E na minha primeira eleição de vereador, que foi em 1972, está com 51 anos, viu, pastor? Uhum. Em 1972, ele me elegeu vereador aqui só com os compadres e as comadres. E alguns afilhados. Isso, Lucas. Lucas. Então, Lucas Alencar. Lucas Ricardo de Alencar. Então foi ele que construiu toda essa história, foi construída por ele. Tudo começado por ele. É tanto que no dia da eleição, eu não estava aqui, não votei em mim. Na primeira eleição fui candidato. Eu estava com ele em Fortaleza, ele estava internado na Santa Casa, e a gente revezava, eu, o Nielso, que é irmão, e Maria Dite, que era a esposa dele, também já falecida, a gente revezava, cada um ficava uma semana, porque precisava ter um acompanhante com ele no hospital. Eu ficava uma semana, vinha para cá cuidar das coisas, Maria Dite ficava uma semana, que era a esposa, Nielso ficava outra semana. E assim foi, passou-se aí talvez, não sei, uns 3 anos nessa luta de hospital, e infelizmente não teve jeito, mas ele deixou o legado dele, deixou a família encaminhada, foi muito bom com toda a família, foi muito correto com os amigos, a vida toda. Ainda hoje, as pessoas lembram muito. Ele morreu em 1972. Na minha eleição, passou a minha eleição, ele não teve o prazer nem de ter conhecimento do resultado, porque ele já estava em coma. Nessa época, ele não tinha mais possibilidade de saber, de conversar, porque estava incapacitado. Mas ainda hoje nós estamos aqui honrando o nome dele, honrando tudo aquilo, todas aquelas oportunidades que ele nos deu, e até o dia que Deus nos permitir, nós estamos nessa caminhada, trabalhando, lutando, respeitando, porque eu acho que o respeito é uma obrigação de cada cidadão, ter por as pessoas, ter pelas oportunidades, enfim, estamos aqui. Muito bem, estamos aqui no quadro História de Vida, e nesse momento estamos aqui com Nilton Alencar, ex-prefeito aqui do Baixio, estamos aqui na cidade do Baixio, com Nilton Alencar. Nilton, saindo desse momento, a história de início de vida, oportunidades, agora como foi a ascensão de Nilton Alencar na política? O que levou Nilton nessa área da política? Conte a sua história, Nilton Alencar, adentrando na política, a sua experiência na própria política. Fique à vontade. Então, a política foi assim. Eu tive esse primeiro mandato de vereador
trazido pelas mãos de Lucas e os compadres e as comadres, a quem eu tenho a minha gratidão. E naquele momento eu abracei a causa com responsabilidade muito grande, né? Então eu entendi que aquilo era uma coisa que não podia se acabar. Era uma coisa que tinha que dar continuidade. Estava no sangue? Ela estava no sangue já? Também. É claro, você só faz a coisa quando gosta, quando você abraça a causa e gosta. Nilton, na sua experiência, o político já nasce político ou ele se torna um ser político com a convivência? Porque diz o filósofo que o homem é um animal político. Nessa visão de Sócrates, que o homem é um animal político, na sua experiência, 4 vezes prefeito, não é isso? 4 vezes prefeito. O homem já nasce político ou ele tem a tendência, quando ele se envolve na política, e sente que está no sangue? Olha, ninguém nasce nada. Na verdade, você nasce cristão. Você nasce... É como uma folha em branco, aí sai preenchendo, né? Como uma folha em branco. Então, é assim. Agora, a liderança que você exerce muitas vezes, você já nasce líder. Porque isso é uma coisa que não tem explicação. Eu acho que não existe nenhum estudo sobre isso que comprove como é que você se torna líder. Porque até nos animais que não têm o entendimento, você pode olhar que num rebanho de animais tem um líder. Tem um que lidera, que puxa, que tem o alfa, né? O alfa. Exatamente. Então é assim. O meu entendimento nessa questão da política, de nascer ou não político, existe, vamos dizer assim, as tradições. As famílias políticas, que muitas vezes têm uma sequência dentro da família, que hoje sou eu, amanhã poderá ser um filho meu, um neto meu, e assim aconteceu com tudo, e acontece com todos, aconteceu e acontece com todos. Mas eu acho assim, eu acho que tudo na vida é missão. Eu acho que o pastor não nasceu pastor, mas teve que cumprir... Uma chamada, né? Teve que atender um chamamento. Chamado. Uma necessidade, né? E vai cumprir essa missão, está cumprindo essa missão. E assim é o médico, e assim é o político, e assim somos todos, né? E a política, como qualquer coisa na vida, ela é feita pelo seu comportamento, pela sua forma de ser, de agir. É o respeito que você tem por aquilo, por as pessoas que você... A sua essência, né? A sua essência. A sua essência. E quando você recebe missão, você vai encontrando os caminhos e vai andando nos caminhos, né? Você vai seguir um caminho. Vai trilhando e seguindo. Vai trilhando, vai seguindo. Quando você recebe missão, você faz aquilo com fervor. Aquilo é uma coisa que é aquele... Prazeroso. Aquela coisa que o senhor disse, no sangue. Realmente vai para o sangue, claro. Vai para a sua alma, vai para o seu orgulho, muitas vezes, vai para suas possibilidades de desenvolver, de desempenhar aquela missão que lhe foi passada. Né? E assim é. Então, ninguém nasce nada. A gente nasce ali e a vida vai começar a surgir, e aí você vai caminhar de acordo com aquilo que Deus determina. A vida vai traçando, né? A vida vai traçando. Então, eu acho que essa questão da permanência na política ou em qualquer outra esfera que você vai desempenhar, depende muito do seu respeito, da sua responsabilidade, dos seus compromissos. Né? Eu acho que, acima de tudo, o respeito. Quando você respeita, você é visto. Quando você também não respeita, você é visto, mas de outra forma. É mal visto. É mal visto, não é bem visto. Não é bem visto. Né? E assim eu pautei minha vida, que ainda hoje eu brinco às vezes e digo, meninos, eu sou uma pessoa que eu tenho que ser muito feliz, porque eu ainda posso visitar a casa de todo mundo e todo mundo abrir a porta e botar uma cadeira para sentar e conversar. Para vocês terem a ideia, eu não estou na casa de Nilton, estou na casa de uma amiga de Nilton Alencar, está tendo uma visita, estou aqui na cozinha aqui de uma
de uma amiga de Nilton aqui no Baixio. Você vê o acesso que Nilton tem aqui à população do Baixio. Vai continuar. Pois é, então, eu sempre gosto de ir na casa dos amigos, tomar um cafezinho, sentar no fogão. Sentar no fogão, né? Fogãozinho ali onde a gente encontra, tem aquela bancadazinha, a gente senta, conversa, bate papo. Sempre tive um respeito muito grande por as famílias inteiras. Nunca, jamais aproveitei o cargo na política para faltar com qualquer tipo de respeito a quem quer que seja. Fui político, nunca persegui ninguém, sempre respeitando e trabalhando. Porque já hoje de manhã eu encontrei com o Jacaré. Sexta-feira do Aço, Jacaré, gente boa. Eu tenho uma admiração muito grande por esse menino, porque ele é uma luz, né? É o jovem lutador. O jovem que luta. A gente vê a preocupação dele com as pessoas, porque a nossa missão é cuidar de gente, das pessoas, é você chegar naquelas horas difíceis, com uma palavra de conforto, de carinho, de respeito, de amizade. Nilton, tem uma música, fala assim, uma música, ó, da vida não levo nada. Pronto. Depois fechar ninguém, então não leva nada, você tem que fazer as coisas boas aqui, né? Você leva a vida do jeito que a vida é. A música diz isso, né? Então, e aí vai, então, por isso é que Nilton Alencar ainda hoje existe. Eu estou com 52 anos de vida pública, 52 anos. Passei por 2 mandatos na Câmara, tive o 2º mandato, fui o mais votado. Como foi a experiência, Nilton? Entrar, primeira vez, já foi eleito a primeira vez prefeito? Fui o mais votado. Mais votado? Como foi a experiência aí? A experiência é assim, eu entrei na política por 2 razões. Primeiro, pelas mãos do meu irmão, que era político. Quem era ele? Lucas. Lucas, ele fez parte da política, não foi prefeito porque tudo é no seu tempo. O tempo não chegou para ele. Chegou o momento, né? Mas teve a oportunidade até de ser prefeito. Então, 2 coisas que me fez foi ele ter me elegido no primeiro mandato de vereador e eu ter abraçado a causa, né, com responsabilidade, com carinho e com dedicação. E segundo, eu acho que o pastor lembra-se que nós tivemos épocas que não existia a saúde preventiva. Eu acompanhei muitas vezes aqui uma fileira de 5, 6 caixãozinhos de crianças sim, morrendo no mês de maio, que era quando morria mais criança, que era a questão da mosca, que transmitia as viroses, né? E as crianças não eram vacinadas, não tinha uma prevenção, não existia um cuidado para que isso acontecesse. E aquilo me dava assim uma revolta, que não é possível que isso vai acontecer o resto da vida, ninguém vai fazer nada por isso aqui. Então, essa foi a segunda razão de eu entrar na política, né? E cuidar das pessoas. Cuidar de uma pessoa na hora de uma enfermidade, na hora de uma dificuldade, na hora da necessidade. Isso aí foi sempre a minha marca. Isso é o papel do político, né? Cuidar eu acho que representa o povo. Eu até acho que vou até mais longe, não é só do político, é do ser humano. O ser humano, quando ele tem a sensibilidade de sentir na pele a dificuldade da pessoa, é muito importante que você chegue e dê uma mão, estire uma mão para que a pessoa possa ter um apoio, um amparo. Assim, o político, diferentemente do povo comum, ele foi eleito pelo povo. Ele tem que fazer a vontade do povo. Então, o político, diferentemente do cidadão comum, ele tem essa obrigação de cuidar, zelar do povo. Porque ele recebe do povo a outorga, né? A oportunidade. Então, é o dever. É um dever, é obrigação. Não é questão de ser bonzinho, é obrigação. Minha, que foi, de quem estiver, de quem vier. Obrigação de fazer. Porque quando você recebe o mandato, e você passa a ser mandatário, você tem obrigação. É um servidor público. É um servidor público porque você recebeu do povo a outorga e a condição de fazer. Porque tem essa história de dizer que prefeitura não tem dinheiro, isso não é verdade. Se tem menos, prioriza as ações mais necessárias. Faça com o dinheiro que tem aquilo que é mais necessário. Mas tem o dinheiro. Existe o dinheiro. Agora, muitas vezes é desviado. Muitas vezes o dinheiro fica na mão de meia dúzia.
servindo a quem já tem e quem não tem sofrendo. Isso é errado. E o povo precisa aprender, nessas horas, a resolver. Só quem tem condições de resolver é os que botaram a pessoa lá dentro. Porque eles votam e mudam, porque o voto é quem bota e é quem tira. Então isso é responsabilidade de todos, fazer as correções. O primeiro mandato foi tranquilo? Então, aí eu fui vereador mais uma vez, fui novamente o mais votado. O povo não queria votar em outros candidatos, mas eu ia pedir para ajudar outros candidatos. Ajudamos na eleição de outros companheiros, mas ainda fui o mais votado. E quando eu terminei o primeiro mandato de vereador, pastor, eu já tive